Então, muito bem, como sempre, tentando ser breve, tentando ser útil aqui, né? Então, a questão é assim, é, como é que eu me colocaria entre Júlio Severo e o pastor Caio Fábio Júnior, né? Então, a questão é a seguinte, o Júlio Severo, no meu entender, é um excelente jornalista, um excelente estudioso, é um homem de carreira, né, de um bom currículo em estudos, em diversos, sobretudo em estudos em termos aí de assuntos políticos, né, sobretudo, né, agendas políticas aí da atualidade, questão da revolução cultural, movimento LGBT, que envolve mais assuntos não tanto filosóficos, mas mais políticos, religiosos e morais, né? Então, ou ele escreve artigos, ou ele, com a maior parte do tempo ele faz tradução e divulgação de diversos artigos que vêm lá de diversas partes do mundo, sobretudo dos Estados Unidos, sobre o problema da atualidade política, né, os movimentos ideológicos perniciosos que estão aí tentando destruir os alicerces, né, da sociedade, da cultura tradicional, né. Então, ele realmente é um homem que contribui muito. Só que a questão é a seguinte: o Júlio Severo, ele foi durante um tempo, trabalhou junto com o professor Olavo de Carvalho, né, e de certa forma colaborou bastante com a obra do professor Olavo, porque o Olavo está bem à frente dele em termos de estudos, né? Mas de repente houve um atrito lá entre eles, uma diferença de crença, uma diferença ideológica, uma diferença intelectual, que gerou uma discussão, né? uma briga, né? De certa forma terminou com os dois trocando insultos, né? E aí acontece que, assim, o professor Olavo, pelo menos, ele solta o que ele tem para soltar, a crítica que ele tem a fazer a uma determinada pessoa com quem ele, né, cessou os seus laços de amizade e intelectuais. Ele, pelo menos, procura, né, ele também solta as suas calúnias, mas ele procura fazer uma crítica séria da pessoa e justa e depois encerra o assunto, né? Ele corta os laços de amizade, os laços intelectuais e deixa. Agora o Júlio Severo, volta e meia, ele é o meu, eu tenho amizade com ele também no Facebook, às vezes nós conversamos, e volta e meia eu vejo ele colocando os posts dele lá. Eu não me admiro mais em ver o Marco Feliciano elogiando dois ocultistas, que é o Paulo Coelho e o Olavo de Carvalho. Quer dizer que agora o Júlio Severo está nivelando Olavo de Carvalho com Paulo Coelho? Pô, eu também não gosto do Marco Feliciano. Eu não gosto do Marco Feliciano apenas por ele ter feito aquela pregação estúpida e absurda a respeito do assassinato do John Lennon, né? Não precisaria ser o John Lennon. Quem quer que fosse assassinado, aquela pregação que ele fez foi uma coisa totalmente estúpida e absurda. Aquilo não tem nada a ver com o cristianismo, né? Uma pessoa cristã não faria aquilo, né? Mas a questão é a seguinte: quando houve lá o debate entre Olavo de Carvalho e Caio Fábio, mediado pelo Danilo Gentili, em seguida depois você tem o Caio Fábio sendo entrevistado lá de noite com o Gentili, tá lá o Júlio Severo, né, acusando, o pastor Caio Fábio, que adora se mostrar, não passa de um agente comunista, de um esquerdista, de um cara que está envolvido com toda essa questão da New Age, né, da revolução cultural, o cara que está apoiando o paganismo, está apoiando aí movimentos ecológicos, né? Olavo de Carvalho é um esotérico, é um cara que está envolvido com as obras do bruxo René Guénon. Uma coisa tem que dizer para o senhor Júlio Severo. Aliás, no texto em que o senhor produz diversas calúnias contra o professor Olavo de Carvalho e sobretudo calúnias contra o René Guénon, você tem ali uma série de incoerências. Primeiro, você admitiu que não leu as obras do René Guénon e nem vai ler, né? Você tenta fazer críticas à filosofia perene e você desconhece a filosofia perene, que é uma coisa muito complexa. Provavelmente você foi buscar informações na internet de detratores da filosofia perene. Não que não haja problema no René Guénon, no Chuon, no Marçal, todos esses caras, esses homens da tradição, são homens extremamente geniais. É claro que existe um perigo por causa da tendência de islamização que eles passaram, né, para a Europa.
O Olavo explica isso direitinho. Agora, isso de forma alguma invalida a obra deles. Eu comecei a compreender melhor o catolicismo estudando René Guénon, né? Agora, em um período em que eu estava bem... Eu era muito novo, eu estava bem revoltado com uma série de coisas, eu estava, né, assim, optando por uma vida ateísta. De repente eu dou lá de cara com o livro do René Guénon na biblioteca, estava estudando. Eu conheci o René Guénon antes do Olavo ter me apresentado as obras dele. Então eu comecei a ler A Crise do Mundo Moderno, e aquilo me iluminou, meu, porque A Crise do Mundo Moderno, ele faz uma, vamos dizer assim, ele faz uma, não uma apologia, mas ele descreve o cristianismo na sua essência e qual o papel fundamental do cristianismo, sobretudo do catolicismo no Ocidente. Então, a maior parte das obras do René Guénon, quando ele está falando sobre o esoterismo, o simbolismo das tradições, né, falando sobre o judaísmo, sobre o cristianismo, sobre o islamismo, o taoísmo, o budismo, o hinduísmo, ele está explicando cada tradição conforme a sua essência e a unidade delas. Né? Agora, isso não quer dizer que não exista o perigo de ele se tornar como ele se tornou um agente islâmico. A gente tem que cuidar disso. Agora, você assumir que você é ignorante do conteúdo da obra de uma pessoa, de um autor, e você sugerir que se queime as obras dele, evocando para isso trechos das epístolas de Paulo Apóstolo. Olha, Sr. Júlio Severo, Paulo Apóstolo, ele é uma autoridade apostólica. Você não é autoridade em coisa nenhuma. E você não tem nenhum modo de provar se o São Paulo Apóstolo, caso ele tivesse contato com algo da filosofia perene, se ele ia realmente aprovar ou reprovar isso ali. Não cabe a você, não cabe o seu critério. Sugerir que se queime livros para que o mundo melhore, isso aí para mim cheira um outro tipo de coisa, um outro tipo de ideologia extrema, né, que, vamos dizer assim, cujo o passado é recente, né, e não foi promovido por pessoas saudáveis espiritualmente. Agora, com relação ao Caio Fábio Júnior, bom, eu gosto muito das pregações do pastor Caio Fábio. Realmente, muitas coisas que ele procura ensinar no canal dele, realmente são coisas são lições esclarecedoras a respeito das lições dos evangelhos. Eu acho que ele tem uma vocação para isso. Muito do que ele fala no canal dele me ilumina, me traz um esclarecimento. Agora, quando o Caio Fábio resolve se pronunciar a respeito da história do catolicismo, né, como ele fez uma vez, fazendo críticas à história ali de Constantino, né, e se baseando para isso naquele documentário, esses documentários do canal o History, são uma boa bosta. Aquilo ali é distorção, aquilo ali é ficção, que não tem nada a ver com a história, né? Aquilo assim, é ficção e distorção da história. E o Caio Fábio, usando trechos do filme para explicar o que seria a essência do catolicismo, para mim é história para boi dormir. Da mesma maneira como recentemente ele lançou um vídeo falando sobre o protestantismo, sobre o luteranismo, também é história para boi dormir. O Caio Fábio não é historiador. E para isso ele também estava lá usando de imagens de um filme que foi produzido há uns 10, 12 anos atrás, sobre a vida de Martinho Lutero, né? E onde estão as referências, né? Onde estão realmente onde está a essência do protestantismo? É uma coisa que ele não soube explicar, né? Ele simplesmente vai contando uma história que para mim parece uma história carochinha, porque ele não é historiador, ele não é especialista em fazer análise de documentos. Então ele fica fazendo assim uma espécie de apologia, como se aquilo fosse uma libertação, quando a gente sabe que o Martinho Lutero, né, ele em parte ele conseguiu, vamos dizer, ele é o responsável pela tradução da Bíblia no alemão, então ele tem um papel histórico fundamental aí dentro do cristianismo, mas também tem um outro lado podre, que são todos os erros que ele cometeu. Eu pelo menos estou lendo a biografia que eu estou lendo ali dele, é do Jacques Maritain. O Jacques Maritain lançou um livro. O Jacques Maritain também é um autor, é um filósofo cheio de problemas, mas ele escreveu uma biografia em que ele coloca 3 reformadores que foram, vamos dizer assim, perniciosos para a história.
Ele põe o Descartes, o Rousseau e o Martinho Lutero. É uma biografia extensa. Então ali você vai lendo, você tem que traduzir do francês ali, mas você vai lendo, você vai aprendendo alguma coisa, né? Agora, você tem... A pessoa vai lá, em 40 minutos quer se pronunciar a respeito da essência do protestantismo, do luteranismo e querer fazer críticas à Igreja Católica sem falar da essência das duas coisas. Para mim, eu acho que o Caio Fábio não está qualificado para isso. Agora, ele é um bom pastor, é um cara que sabe pregar, que sabe explicar sobre as lições dos evangelhos. Todo mundo tem uma coisa a dizer. Se o senhor Júlio Severo, né, apesar de se dizer um homem cristão, passa uma parte do seu tempo a caluniar as pessoas, por exemplo, o Olavo é um ocultista, o Caio Fábio é um esquerdista associado ao paganismo ecológico, a Xuxa é uma ex-prostituta. Se a Xuxa foi uma prostituta no passado, hoje ela não é mais. Então você chama ela de Xuxa, Maria Meneghel. Agora você ficar falando a ex-prostituta, se você fica se referindo à pessoa, ele vai escrever um artigo em que ele está fazendo uma crítica à Xuxa. Eu acho que tem que fazer mesmo. A Xuxa fez bobagem, foi sacana, foi safada, foi. Ela foi tão safada e erótica como a maior parte da humanidade é, inclusive eu, né? Agora, você se ficar se dirigindo a ex-prostituta, você está chamando de prostituta, meu filho. Se ela deixou de ser prostituta, você a chame pelo nome. Se ela era prostituta antes, a chame pelo nome. Agora você fica dizendo a ex-prostituta, você está querendo qualificá-la no mesmo nível de espiritualidade que ela possuía naquele passado ruim dela, sujo. Agora não, a pessoa vive caluniando todo mundo, né? Eu não digo que o Júlio Severo não esteja certo quando ele está apontando problema, por exemplo, quando houve a disputa entre Dilma Rousseff e o Aécio Neves. Realmente ele apontou ali problemas no Aécio que estavam certos, estavam justos, né? E isso se confirmou agora. Pô, o Aécio não passa de mais um comunista, né? Um político, um agente das esquerdas lá dentro. Não adianta. Mas agora você apontar todos os problemas e nem sugerir alguma alternativa para se corrigir isso, fica difícil. Então o Júlio Severo, eu acho que ele é muito bom em divulgar notícias importantes. Agora, ficar palpitando sobre os assuntos que não lhe convém, né, que não são da sua alçada, como esoterismo, né, ou filosofia perene, e ficar caluniando as pessoas, aquele não é o Olavo de Carvalho, é o ocultista, aquele não é o Caio Fábio, aquele é o neoecologista, aquela não é a Xuxa, é uma ex-prostituta, né? A minha já me falou que eu sou mais um radicalzinho punk. Então, senhor Júlio Severo, por favor, né, você comece a rever os seus conceitos e perceber se o senhor realmente é um cristão, tá? Eu não tenho dúvidas de que você seja um excelente estudioso, um excelente jornalista. Agora, cristão eu já tenho dúvida, tá? E sabe por quê? Porque eu também duvido do meu cristianismo. Eu estou aprendendo a ser cristão. Eu estou tentando ser humilde porque eu só faço cagada, né? O Caio Fábio, com todos eles, realmente o Caio Fábio abusa, ele força a amizade, ele conta a história da carochinha, mas ele também tem um lado bom, ele também sabe pregar, ele também sabe aconselhar as pessoas, ele sabe atender as pessoas. Ele pode falar besteira muitas vezes nos conselhos, mas ele fala abertamente. Ele assumiu um monte de vezes, várias vezes na TV, ele assumiu os erros que ele cometeu quando ele se filiou ao PT. Eu não tenho dúvida que o Caio Fábio tem as suas ilusões esquerdistas. Ele tem ilusões esquerdistas, ele não consegue se desgarrar disso, porque ele não tem instrução suficiente para isso. Mas isso não desqualifica aquilo que é a vocação dele. Da mesma maneira que o senhor Júlio Severo me parece um homem totalmente radical e vamos dizer assim, repleto de preconceitos, que eu acho, né, uma carga, uma bagagem excessiva de preconceitos, né, isso também não desqualifica como jornalista, como escritor, né, mas eu acho que está na hora de acordar e parar com essas calúnias todas, parar de ficar jogando esses postzinhos ridículos no Facebook e ocupar o seu tempo em divulgar notícias importantes. Se você não se impressiona com mais nada, se você não se impressiona, Júlio Severo, com mais nada ao ver o Marco Feliciano fazendo elogios ao Paulo Coelho, isso nunca me impressionou.
realmente, o Marco Feliciano fazendo elogios ao Paulo Coelho, para mim não significa nada, porque eu acho o Marco Feliciano uma pessoa ignorante, sabe? E um baita de um oportunista. Tá? É isso que eu acho dele. Não gosto dele, não gosto da índole daquele cara. Tá? Então não me impressiona. O que me impressiona é assim, é gente fazendo safadeza, é gente prejudicando as pessoas, criminosos abusando das pessoas em todos os sentidos, né? E a lei dando guarida para essa gente. É isto que me impressiona, mas que está começando a me tornar insensível. Né? Eu estou começando a, vamos dizer assim, já não me admiro mais de nada, que nem diria o Chicó, no Auto da Compadecida, porque a coisa tá degringolando demais, as coisas estão virando demais aqui no país. Né? Você tem, por um lado, a criminalidade, e você tem autoridades que deveriam estar promovendo a proteção da população, mas estão agindo por conta própria, arbitrariamente, segundo as suas convenções. A gente não se admira mais disso, mas a coisa não deixa de ser perigosa. Agora você está preocupado com o que um Marco Feliciano vai declarar? Porra, dá licença, né, seu Júlio Severo? Né? Vamos deixar de ser medíocre. Né? Vamos prosseguir no teu trabalho, que é importante, e parar de ficar, né, com essas fofocazinhas inúteis a respeito de pessoas que você não conhece e a respeito de intelectuais que você desconhece. É isso.